82% dos imóveis rurais atingidos, inundados, são imóveis da agricultura familiar, né? Mais de 7.800 imóveis, mais de 600 mil hectares de terras atingidos. Esse impacto ele é muito relevante, né? Especialmente para a agricultura familiar, né? Se considerar que dos dados que nós levantamos, né? Especialmente nessa região da bacia hidrográfica da região do Guaíba, ali que pega do centro do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria, passando a Porto Alegre e Eldorado do Sul, que foi uma cidade, né, totalmente inundada. Nós identificamos aí que 82% dos imóveis rurais atingidos, inundados, são imóveis da agricultura familiar, né? Mais de 7.800 imóveis, né, da agricultura familiar, com mais de 600 mil hectares de terras atingidos. Desses mais de 600 mil hectares de terras atingidos nessa região pelas enchentes, mais de 270 mil hectares de terras estão totalmente inundados nesta região, né? Então são dados importantes que podem, né, levar o governo a já organizar de forma mais assertiva, tanto o governo federal como o governo do estado e as demais instituições que estão apoiando o Rio Grande do Sul nesse momento, para que sejam mais assertivos no planejamento das políticas e das decisões que estão tomando para apoiar a população do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos construindo no país uma possibilidade do país conduzir as propriedades rurais para um nível de integridade socioambiental e fundiária, né, porque nós conseguimos concentrar e processar os dados e as camadas de dados sobre as propriedades rurais no país com informação geoespacial agregada, ou seja, a gente consegue trazer todos os polígonos das propriedades rurais do país para o estado, para o município e abrir o polígono da propriedade e um diagnóstico da propriedade, sobre o histórico de desmatamento que tem, né, de uso e cobertura da propriedade, pluviometria, topografia, se tem sobreposição de terra indígena, unidade de conservação, território quilombola, assentamento, sítio arqueológico, né, se tem embargos sobre essas propriedades, embargos ambientais, né, sobre elas ou não, né? Então é um imóvel que traz luz sobre a situação do rural brasileiro, as propriedades rurais brasileiras. E nosso primeiro trabalho tem sido, né, tratar com as instituições, né, com as instituições públicas, com as autoridades que lidam com esse tema para subsidiar a tomada de decisão. E obviamente que passo seguinte, né, isso vai estar de acesso também às instituições financeiras, aos registros de imóveis, né, ao mercado privado, para que a gente permita que a gente vá, né, paulatinamente, né, conduzindo as propriedades rurais a se enquadrarem em padrões que sejam padrões, né, não só do ponto de vista legal, mas padrões aceitáveis para o mercado internacional, para o mercado europeu, né, para o mercado de commodities, que hoje cada vez mais, né, tem exigido que se tenha um compliance ambiental, fundiário, né, sobre essas propriedades. E aí estão as diversas camadas, cerca de 30 camadas de dados e bases oficiais, né, processadas. Isso aqui é um BI resultado do processamento da plataforma. Em situações como essas, né, situações extraordinárias de eventos climáticos graves, né, tragédias climáticas, o Estado precisa estar preparado. O ideal é que, obviamente, previna, né, os resultados aí e as externalidades negativas desses eventos, mas acontecendo, o Estado tem que ter capacidade de tomar medidas urgentes para atender especialmente, né, aqueles que foram atingidos e principalmente os que foram atingidos que são mais vulneráveis. E nesse caso, no que diz respeito à agricultura, né, aos imóveis e aos produtores rurais, é fundamental trabalhar com inteligência territorial, né, saber quais são as propriedades, quantas são, né, qual é o perfil desses imóveis, né, perfil no que diz respeito à dimensão dessas propriedades, né, quantas grandes propriedades foram atingidas, pequenas propriedades, médias propriedades, né, o que esses proprietários, esses agricultores estão produzindo nessas áreas, né, qual é a situação ambiental desses imóveis, né, e a partir desses dados, né, o governo consegue mensurar, né, a dimensão dessa tragédia, né, as consequências dessa tragédia e planejar, né, ações mais assertivas, né, para apoiar esses agricultores, né? E dos dados que nós levantamos na análise sobre os impactos das enchentes, é um dado que é chocante, né, e nos entristece em anunciar, é o volume de áreas
de imóveis, né, de agricultores, produtores rurais, agricultores familiares que estão totalmente inundados. Se a gente imaginar que esse volume de terras, né, eram terras produtivas, eram terras que estavam produzindo alimentos no estado do Rio Grande do Sul, eram terras que estavam garantindo, né, a renda de milhares de agricultores familiares no Rio Grande do Sul e de produtores rurais, com também grandes produções de arroz, de soja, enfim, né, mas especialmente os agricultores familiares, né, que estavam ali criando às vezes uma pequena quantidade de gado, de suínos, né, plantando hortas, também produzindo alimento para subsistência e para a família, né? Agora enxergar essa quantidade, esse volume de terras totalmente submerso embaixo d'água, né, é entristecedor, é estarrecedor, é muito difícil, né? E um outro número que é importante, chama a atenção para que o governo apoie esses agricultores, né, com pagamento de serviços ambientais, para a restauração, né, da vegetação nativa nessa região atingida, que foi uma região que ao longo do tempo, né, especialmente de 1988 a 2008, né, que a gente consegue mensurar, teve um processo de desmatamento importante, mas um desmatamento, né, de áreas que foram abertas para a produção agrícola e a maioria dentro da legalidade, dentro daquilo que previa a lei, mas é um número importante se a gente considerar que dos 636 mil hectares desses imóveis analisados, 469 mil hectares foram desmatados de 88 a 2008, né, ou seja, 74%. Da vegetação nativa ali foi subtraída para a produção de alimentos, maior parte, como diz, dentro da legalidade, não é? E nesse momento, então, o governo tem que investir para que a reserva legal, né, as áreas de preservação permanente, tenham suas áreas restauradas, né, com apoio e pagamento por serviços ambientais, né, para que esses agricultores aí consigam resgatar sua capacidade também produtiva através da restauração e recuperação dos solos. AgroNews é informação para quem produz.